Quero orar agora nesse momento, e eu de novo vou orar representando todos nós. Eu quero convidar você, se você tem alguma preocupação, algum plano que você quer colocar na mão de Deus, ou algum agradecimento a fazer, então enquanto eu estiver orando, você pode erguer a sua mão. Senhor, nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso cuidado. Queremos lançar sobre o Senhor nossos planos, projetos e também manifestar nossa gratidão, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós já somos e por tudo que nós já temos. Estamos aqui para nos encontrar uns com os outros e primeiramente para louvar o seu nome, Pai. Então, por favor, aceita esse louvor e fala conosco, apesar do instrumento humano. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo da série Do Silêncio ao Grito. Eu acho que a gente já vai descobrindo, né, o porquê desse título. Mas hoje, na semana passada, a gente foi com Deus chamando Josué. Soubemos um pouco da história dele. De que Josué, por exemplo, eu falei, parece que ele era nascido para ser o segundo, né? O segundo. E agora a gente vai chegar numa parte muito, muito, muito especial. E é incrível como a Bíblia sempre tem coisas maravilhosas para ensinar para a gente. Uma das grandes curiosidades é que quando a gente pensa em Josué e Moisés, a gente pensa em Moisés, um ancião, já um idoso, e pensa no Josué, um jovem. Só que quando Deus chamou Josué, ele tinha 80 anos de idade. Né? E isso me faz refletir muito. Porque Deus não tem limite para quando Ele nos chama, para quando Ele nos atinge, quando Ele nos quer em alguma missão ou na missão dEle. E eu fico pensando, bom, estou prestes a me aposentar. E um tempo desse, estudando a história de Moisés e de Josué, Deus falou comigo de um jeito bem forte assim, olha, a tua história comigo só está começando. Embora eu tenha mais passado do que futuro, a tua história comigo só está começando. Aí, pretensamente, Josué e Calebe. Bem parecidinhos os dois, né? Parece eu e meu irmão junto assim, né? Se Josué foi nascido para ser o segundo, Calebe foi nascido para ser o terceiro. Porque ele está também o tempo todo, ele é um dos espias que vai lá para espiar a terra. E ele é menos falado que o Josué ainda. Mas eu coloquei ali, o chamado de cada um de nós. Você se sente chamado? De alguma maneira? Para alguma missão? Eu acho que todo mundo se sente chamado. Eu tenho essa impressão. Porque, por exemplo, quando você pergunta para uma criancinha, o que você vai ser quando crescer? Bom, criança, na minha época era assim, né? Não sei se hoje alguém fala TI, mas eu acho que vai falar, né? Mas na minha época, assim, você é médico, você é advogado, você é bombeiro e você é astronauta. Era o que dava mais, assim, né? E se você prestar atenção, é incrível como é que a criança gosta de pensar em profissões que prestam um serviço direto para as pessoas. Aí fala médico, bombeiro, professor, né? Essas profissões que incluem servir, você perguntar para mim, mas por que você quer ser médico? É porque eu quero ajudar as pessoas. Por que você quer ser bombeiro? Vai ser o mesmo discurso, é porque eu quero ajudar as pessoas, né? Essa missão, ela está guardada, gravada, cravada no coração da gente desde quando a gente nasce. Como foi lido aqui agora há pouco, né? Ali um pouco antes das ofertas, né? E o Mário e a Cláudia estavam lendo assim, nesse mundo nada existe sem propósito. O sol bate sobre as águas do mar, faz evaporar, forma as nuvens que chovem nas montanhas, alimentam as fontes das águas, que transformam-se em rios, que dão vida por onde passam e que desaguam no mar, e aí o ciclo começa de novo. Não é? A vida é esse enorme ciclo, e tudo cumpre o seu propósito.
Quando a gente não cumpre um propósito, a gente interrompe o ciclo da vida. Quando a gente não serve. E é por isso que os seres humanos inventam frases, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Já ouviu essa frase? Tudo tem o propósito de servir. Eu, desde de menino, garoto, eu vou dizer assim, a partir dos 8 anos, pequenininho eu sempre senti que tinha um propósito, fazer alguma coisa. Eu não sabia direito o que eu queria ser. Mas com 7 anos, uma vez eu assisti um filme religioso, e naquele filme aparecia uma cena em que uma menina pequenininha, mais ou menos da minha idade, ia para a praça pública, botava um caixotinho assim e pregava para as pessoas. E aquilo me impressionou muito, porque eu me vi naquela menina, né? E desde ali eu comecei a sentir em mim um negócio assim. Deus tem um chamado para mim. Ele quer realizar alguma coisa muito especial através de mim. Você já sentiu isso? Em algum momento da sua vida? Deus quer realizar alguma coisa especial. Agora, esse sentimento, ele me perseguiu. A vida inteira me perseguiu. Quando eu comecei a namorar a Maricel, eu vim para cá com 15 para 16 anos, né? E esses dias eu estava passando numa praça ali, que é a praça do... Era a Praça da Concha Acústica, para baixo da Praça do Fórum Velho. Eu nem sei o nome lá agora, mas era a Praça da Concha Acústica. E o coral da Igreja Batista tinha ido cantar, meu sogro cantava no coral, e foi a primeira vez que eu conheci meu sogro. Um garoto de 15 para 16, não estava namorando ainda, e ele veio todo simpático. Aqui eu estou falando e está aqui na minha cabeça agora essa cena. Oh, você que é o famoso Fernando. Eu falei, opa, estou famoso lá na casa. Para mim ele era um senhorzão assim, né? E esses dias passando lá, eu fiz a conta com a minha mulher da idade que ele tinha. Ele tinha 37 anos. Que coisa, né? 37 anos. Tempo que passa, que voa, né? De novo, eu não sei porque que eu contei isso. Eu contei na primeira vez e eu esqueço depois a continuidade da coisa. Mas eu vou achar ainda. Tudo tem um propósito na vida da gente, e a gente tem. Quando eu era garoto, eu tinha esse propósito. Vou servir alguém, vou servir Deus. Deus vai fazer alguma coisa importante através de mim. E eu perguntava para... Agora eu achei. Aí eu perguntava para a Maricel, você não sente que Deus tem uma missão especial, Ele quer fazer alguma coisa grande através de você? Ela dizia, eu sinto. Puxa, que legal, até isso a gente sente junto, né? E a gente fazia, né? Com 16 anos a gente ia dar estudo bíblico. Vê que casal de namorado interessante esse. Tinha que ser pastor mesmo, não tem jeito, né? Depois eu fui fazer teologia. Foi um pastor daqui, da época, que me levou. Você precisa ser pastor. Me levou lá na faculdade de teologia para eu conhecer, me botou no carro dele, me levou lá. E ele que plantou no meu coração o desejo de ser pastor. Fiz faculdade de teologia e lá eu pensava, Deus tem alguma coisa grande para fazer através de mim. Eu fui ser pastor, digo, é isso. Fui ser pastor. Bom, a primeira igreja que eu assumi em Rio Claro, Maricel e eu tínhamos 23 anos de idade e um nenê dentro da barriga dela. 2 crianças pastoreando, 3 igrejas lá. Depois de 1 ano eu fui chamado para cantar nos Arautos do Rei, que é um grupo vocal tradicional da Igreja Adventista, que é o sonho de todo mundo que canta, cantar lá, quem é homem, porque é um conjunto masculino, quarteto masculino. Quando eu fui chamado para lá, inesperadamente eu pensei, é lá que eu vou Deus vai realizar uma coisa grande através de mim. Só que eu fiquei lá 8 anos e o sentimento continuava e não acabava. Deus ainda ia realizar, Deus vai realizar. Embora a gente estivesse gravando e lançando disco e músicas, e as músicas marcavam a vida das pessoas, eu saí de lá e fui para ser pastor de igreja e digo, agora sim, agora com mais experiência, mais idade, estou voltando a ser pastor de igreja, vou ser o melhor pastor do mundo. A gente se forma para ser o melhor médico, melhor advogado, melhor professor, melhor TI do mundo, não é? E eu fui isso também. E o tempo foi passando. 10 anos eu ainda queria... Eu tinha aquela coisa no meu coração. Deus vai fazer alguma coisa. E depois de 10 anos fui chamado para ser orador do Está Escrito, que é um programa era a nível nacional. E eu pensei, finalmente.
É agora. Agora sim, Deus vai realizar alguma coisa muito grande através de mim. Eu tinha um incômodo tão grande que um dia, um amigo meu que trabalhava comigo, eu conhecia desde a adolescência, um dia ele disse assim: mas pastor, você é insaciável. E me chocou aquilo, né? Não está bom ainda, tem que melhorar. Não, tem que ser, foi fazer assim, tem que fazer daquele jeito e tal. E levou mais ainda, depois disso, mais uns 6, 8 anos, para eu entender que Deus queria fazer algo dentro de mim, mais do que através de mim. E que esse grande chamado para realizar grandes coisas, ele é realizado todos os dias nas pequenas coisas, enquanto a gente vive. Tem uma frase aqui que a gente cantou uma música aí no começo, eu até anotei essa frase. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Eu diria, os gigantes vou vencendo. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencendo. E quantos gigantes tem na vida da gente, não é? Deus me chama para Ele realizar as grandes, pequenas coisas todos os dias na minha vida, até o fim da minha vida. E esse chamado é feito para cada um de nós. Agora, Josué, que foi aprendendo isso durante a vida dele, estava com o povo para entrar em Jericó, na terra prometida, mas antes de entrar lá ele tinha um grande empecilho, que era um rio enorme, caudaloso, profundo. E Deus disse para ele: agora você se prepara, porque vai acontecer o mesmo milagre que aconteceu lá no passado com o Mar Vermelho, vai acontecer aqui. O rio vai parar o curso dele, vai ter uma parede de água e vocês vão passar ali. Um rio à frente. É porque às vezes os obstáculos eles parecem intransponíveis para a gente. E quanto mais intransponível é o obstáculo, mais a gente precisa entender qual é o nosso papel no mundo, qual é o nosso papel dentro da missão e para que é o meu chamado, o nosso chamado. Quanto maiores os obstáculos. E às vezes quanto menores também, porque a gente não costuma ver os menores como uma grande coisa. E assim nós somos chamados para matar um leão por dia. Não é assim que a gente fala? O quê? A vida é fácil? Que nada, eu tenho que... O que a gente fala? Vocês estão muito quietinhos, não estou gostando não. Tem o quê? É isso aí, eu tenho que matar um leão por dia. E a gente segue a vida assim, matando um leão por dia. Antes de entrar, Josué disse assim para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nossa, eu amo essa frase, sabia? O que chama a atenção da gente é assim: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, não é? Mas eu destaquei a outra parte, que é o quê? Santificai-vos. Você sabe o que eu descrevi desde o começo até agora? Quando eu descrevi a minha vida e eu fui conectando com você, você não sente chamado, você não sente alguma coisa que empurra você, que move você para frente, que move você na direção de uma missão? Você não sente que Deus tem alguma coisa grande para... Isso que eu descrevi da minha vida, isso se chama uma vida de santificação. Aquilo que está escrito na letra daquela música, enquanto eu vou cantando e louvando, eu vou vencendo os gigantes, os desafios, eu vou transpondo os rios. Porque santificar-se é simples, presta atenção, porque a gente pensa em santificação, uma pessoa santa é uma pessoa que não peca, mas não existe isso em termos humanos. Isso a gente tem que entender de uma vez por todas. Não existe um ser humano ausente de pecado, em cuja vida não há pecado. A santificação é essa vida aonde o que manda é a entrega. Santificação é
entrega. Quando eu entrego minha vida na mão de Deus e eu digo, faz. E Ele vai fazer todo dia um pouco. E a soma de todos esses dias onde Ele faz um pouco é o todo da santificação. E a santificação vai durar quanto tempo? A vida toda. Essa sede que não acaba e que diz, não, Deus ainda tem que realizar algo através de mim. Essa sede que me faz pensar que com 61 anos Deus tem coisas maiores para realizar através de mim do que no passado. Essa sede que faz olhar para mim e dizer, não, a obra que Deus quer realizar em mim é no dia a dia, enquanto eu entrego o dia para Ele e Ele realiza a minha vida e vai até o fim da minha vida. A santificação é essa coisa que dura a vida inteira enquanto eu entrego a vida na mão de Deus para que Ele consiga realizar. Mas santificação pode se resumir na palavra entrega. E entrega não é fácil de fazer. Não é fácil. Se você é um pai que entregou a tua filha para casar com outra pessoa, você sabe disso. Se você é um pai que já levou teu filho para o primeiro dia de aula e entregou na mão de pessoas que você não conhece, que eram os professores, você sabe disso também. E a gente se apega muito a tudo, né? A gente se apega às pessoas, a gente se apega aos bens, a gente se apega ao conforto, a gente se apega a tanta coisa, e a coisa mais difícil é a gente entregar. E é por isso que você vê gente que muitas vezes tem uma condição financeira X, boa, e de repente ela vai despencando e despencando, ela vem arranhando as paredes do poço, até chegar no fundo do poço, ela vai arranhando assim, ó. Porque enquanto ela puder, ela vai se segurar. E quando ela chegar lá no fundo, que não tiver mais saída, ela vai olhar para os lados e vai dizer assim, eu não tenho mais o que fazer, só me resta entregar na mão de Deus. Aí Deus pode agir. Quando você não tem mais o que fazer, Deus pode agir. Ou quando você entrega. Ou quando não tem o que fazer mais, quando você já desceu o mais profundo, ou quando você deliberadamente, de livre e espontânea vontade, você entrega. Para entregar, tem que desapegar. Eu entrego o eu. Eu entrego as mágoas. Entrego os ressentimentos. Entrego o meu caminho. Entrego o meu dia. E Josué diz assim, Deus vai agir. Mas antes você tem que se entregar. Vamos entregar na mão de Deus? Ele disse. Vamos entregar? E eu estou aqui como representante de Deus, o Josué de hoje. Vamos entregar? Vamos? Vamos entregar? Dá força, Senhor, porque não é fácil. Não é fácil. Aí acontece um movimento. Deus dirige Josué para que eles façam essa entrega, essa santificação, para que isso tenha um significado. A gente é muito visual, não é? Por que você usa aliança de casamento? Por quê? É porque é visual. Não, você está sem... Sabe por que eu não uso? É porque não cabe mais. Eu tenho que fazer uma outra aliança para caber aqui. Senão eu estava usando também. Entrega. Você quer alguma coisa visual. Fez o casamento, bota aliança no... Aliás, quando começa a namorar já, né? Aí, de repente, teu filho adolescente, tua filha aparece com uma aliancinha aqui. Opa! O que é isso aqui? Não, está querendo dizer que tem compromisso com alguém. Aí Deus diz assim, vamos marcar essa entrega de hoje. E eu quero que vocês entendam o que é entrega. E o que eu tenho falado com o meu povo desde os primórdios, eu quero estabelecer com vocês. Eu quero... agora eu confundi retificar com ratificar. Quero ratificar. Eu quero reafirmar com vocês. E aí Deus propôs quatro processos, 4 coisas visuais para eles entenderem. Deus então
ele fez uma aliança dividindo em 4 partes. Isso antes de eles tomarem Jericó. O que Deus fez? Primeira coisa, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Primeira coisa, Deus falou: vocês vão passar, vocês vão entrar, mas eu preciso de entrega. E a primeira coisa que vai marcar a entrega de vocês é, quando vocês virem a arca da aliança passando, vocês vão seguir. Por que essa arca era tão importante, hein? Primeiro, ela era importante porque ela significava a presença de Deus. A arca da aliança era uma caixa quadrada, tinha duas varas para o pessoal carregar. Ela era todinha revestida de ouro. Na tampa tinha 2 querubins. E quando essa arca era colocada dentro do tabernáculo, a luz física da presença de Deus emanava em cima entre os querubins. Então ela significava a presença de Deus no lugar. Deus estava dizendo: eu estou junto de vocês. Quando ele diz assim: quando vocês virem a arca passando, os sacerdotes levando, sigam a arca. Deus estava dizendo assim: olha, presta atenção. Não são vocês que vão andando e dizem: Deus, vem comigo. Não, é o contrário. Eu vou na frente e vocês me seguem. Eu tomo a iniciativa. Eu mostro o caminho. Eu estou com vocês e vocês me seguem. Quando vocês virem a arca passar, sigam aquela arca. Aí Deus diz assim: eu vou à frente, vocês vêm atrás de mim. A arca, ela significava o trono de Deus. É incrível, né? Na Bíblia tem 2 textos bíblicos. Olha aí, está uma figura da arca com o sumo sacerdote lá, né? Ela era mais ou menos assim. Olha aí, está dizendo que a arca é o trono. Senhor Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Aqueles 2 querubins ficavam na tampa da arca. Olha o verso. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o trono entre os querubins. Simples assim. Quando Adão pecou, ele entregou o reino na mão do usurpador. O trono ele entregou. Aí Deus diz assim: pera, esse trono desse mundo não vai ficar na mão do usurpador. Sabe o que eu vou fazer enquanto eu não venho pagar o preço do pecado? Eu vou botar uma cópia do meu trono lá na terra. E a arca era a representação do trono de Deus, dizendo que ele ainda é o soberano nesse mundo transformado, acabado, onde a gente, como ser humano, só vem destruindo aquilo que Deus deu para a gente. E nós vamos destruir até quando não tiver mais jeito. E se Jesus não voltar antes, não vai ter condição de viver nesse planeta daqui a pouco. Por isso ele vai voltar antes. Por isso ele disse: virei outra vez. Então a arca representava que Deus é o soberano nesse mundo também. A arca também representava a justiça de Deus, porque o povo era julgado uma vez por ano diante da arca. Mas sabe como é que é a justiça de Deus? Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é expressa no sacrifício dele pelo ser humano. E de vez em quando você vai me ouvir dizer isso, acho que eu já disse, mas vou dizer de novo. Minha mulher sempre recebe desenho de criança, né? Em geral está desenhado ela e a criança. Em geral elas estão de mão dada, né? Aí eu sou o carteiro da tia Cecel. Então eu também, quando eu prego por aí, as crianças me dão um cartinho, eu levo para ela. Sempre ela abre, que coisa linda, sempre assim. Mas eu vou te falar um segredo: o desenho não é lindo. Você sabe como é que é um desenho de criança, não sabe? Quando eu falei, você já imaginou. A criança desenhou ela, a minha esposa e as duas de mão dada. Você já desenhou, você já fez o desenho na tua cabeça. E não é lindo, é? Não é lindo, mas é lindo. Sabe, Deus olha para o garrancho da nossa vida com a sua justiça. Ele olha para você e diz assim: que linda. Sabe? Você tem um monte de defeito, um monte de pecado. No momento que você virou para Deus e disse: Senhor,
Eu quero, Senhor, eu quero me entregar. Ele diz assim, beleza, você tem um monte de defeito. Eu vou considerar você justo. Você não é justo, mas eu vou te considerar justo. Simples assim. Quando a gente fala de justiça de Deus, é disso que nós estamos falando. E a arca representava o caráter imutável de Deus. Lá dentro estava a lei, os 10 mandamentos estavam dentro da arca. A arca era feita para guardar os 10 mandamentos. E é incrível que ela seja chamada do trono de Deus, né? Porque dali, a partir daqueles regulamentos, daquelas leis, Deus governa o universo. O caráter de Deus não muda. E isso é uma coisa para a gente lembrar hoje, viu, gente? O caráter de Deus não muda. Eu mudo. Você muda. O mundo muda. Mas Deus não muda. Deus não era um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Ele é o mesmo. Deus não muda. Aí, primeira coisa então foi a arca. Lembra que a gente estava falando, né? Que a gente vai falando, de repente a gente se perde. Entreguem, santifiquem. Agora Deus diz, vou dar 4 coisas visíveis por vocês entenderem o tamanho do concerto, da aliança que eu quero reafirmar com vocês aqui, ratificar com vocês. 4 coisas. A primeira, a arca da aliança. O segundo, é muito interessante isso. Porque Deus fala assim para Josué, olha, é o seguinte, fala para aquele povo que eles vão passando. A arca vai parar no meio do rio, as águas vão cessar, vão passar a seco. A arca chega no meio, para lá no meio. Aí você, Josué, fala para o povo, escolham um homem de cada tribo de Israel. Eram 12 homens. E quando eles chegarem no meio do rio, ali perto de onde vai estar a arca, eles devem pegar pedras, as maiores que conseguirem, do meio do rio, e levem para lá. 12 pedras, para fazer o que com elas? Aí Deus diz, eu vou fazer um memorial. E isso vai servir de sinal para vocês. Sinal de que eu, Deus, fiz vocês passarem. Eu, Deus, levei vocês até aí. Eu, Deus, fiz vocês entrarem na terra. Sinal. Sabe, Deus tem que ter um memorial na vida da gente. E sabe, e tinha um significado. Aliás, primeiro, isso aí era o seguinte. Deus apontava com esse memorial, vamos lá. Aquela geração precisava de um memorial. Porque as coisas iam ficar difíceis. E a gente tende, quando as coisas ficam difíceis, esquecer de Deus, esquecer quem Ele é, o que Ele faz ou o que Ele fez. Então eles precisavam. Quando eles passassem, eu ia ter lá aquele memorial de pedra. Eles precisavam de lembrar que Deus os levou até lá. Quando as coisas ficassem difíceis. Mas os filhos deles também precisavam. Por isso Deus fala assim, quando lá no futuro os filhos de vocês perguntarem, o que é aquilo ali? Vocês vão dizer assim, isso aqui é a pedra tirada do meio do rio, quando Deus fez a gente passar para entrar na terra prometida. Mas o mundo precisava daquele memorial, daquele sinal. O mundo inteiro, a terra toda. A tua vida precisa de um memorial. Uma coisa, sabe, para a qual você olha e diz, não, Deus é o Criador. Deus é quem me mantém. Ele é quem me conduz. Não sou eu quem me conduzo. Deus é o originador e mantenedor de tudo. O mundo precisa saber que esse Deus é assim. E se você tiver um memorial na tua vida, esse memorial, em primeiro lugar, é você. Você é o memorial. Em segundo lugar, só é você se realmente a tua vida for uma vida de entrega. Sucedeu que, ouvindo todos os reis, deixa eu falar uma coisa antes. Olha, Deus falou da arca, né? A arca, eles já era uma coisa que eles começaram a fazer antes de passar e durante a arca. Antes e durante a passagem. O memorial era para eles fazerem também do durante para o depois de passarem. Certo? Agora vem uma coisa que eles vão fazer
depois de passarem, porque eles acabaram de passar o rio. Agora, olha a situação da terra e dos reis lá do outro lado da terra de Canaã. Olha como era. Sucedeu que, ouvindo todos os reis que haviam secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, não houve mais alento neles. Estavam desesperados. A notícia chegou. Incrível, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Mas a notícia corria. Eles tinham passado lá o Mar Vermelho e quando eles chegaram, o povo já estava desesperado. Quando passou o rio, o povo ficou em polvorosa. Isso indica que agora é hora de... Ninguém falou nada. Hora de... É hora de atacar? O que você acha? Olha, na minha visão seria. Mas na visão de Deus não era hora de atacar. Olha o que Deus é o Deus do contrário mesmo, é uma coisa incrível. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: fazei facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Circuncidar. Primeiro era com faca de pederneira. Meu pai do céu, eu nasci na época certa. Existe anestesia, bisturi e tudo. Agora, você já imaginou ser circuncidado com faca de pederneira ali, naquele lugar, sem anestesia? Sabe quanto tempo leva para cicatrizar uma circuncisão? 15 dias. 15 dias. E os piores dias são o terceiro e o quarto dias. Agora, você imagina, porque a notícia de que eles tinham passado o rio chegou para o povo de Canaã. Eles estavam desesperados. Mas eu não sei se chegou a notícia de que eles tinham sido circuncidados. Porque se tivesse chegado e eles tivessem atacado naquele momento, a história acabava ali. Esse é o Deus que na hora de atacar, quando os outros estão morrendo de medo, ele diz assim: pera, ainda não. Vamos circuncidar o povo. Enfraqueceu todos os homens. Por um motivo simples. Porque para Deus é mais importante quem eu sou do que aquilo que eu faço. Só por isso. Antes vocês têm que ser. Eu quero saber se vocês pertencem a mim. Pertencimento. E a gente acha que Deus não liga para isso, né? Eu costumo dizer: Deus não fica, Deus namora e casa. Deus namora e casa. E naquela época, ser circuncidado. E eu fico pensando o que esses camaradas pensavam. Gente, a primeira vez que ele falou isso foi para Abraão. Abraão, vou firmar uma aliança com você, vou fazer de você uma grande nação, as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Tá bom, Senhor, tá bom. Agora, para selar isso aqui, vai circuncidar você e a família inteira. Se sou eu, sabe o que eu ia dizer? O que uma coisa tem que ver com a outra? Não é isso? Bom, hoje você tem até um motivo assim, que não era esse o motivo, né? Mas as mulheres judias, o índice de colo no útero é lá embaixo. Não tem comparação com qualquer outra mulher de outra nação, né? Era a linhagem que ia vir daquele povo lá, né? Mas se eu fosse Abraão, eu ia falar: mas você pertence a mim. E quando Jesus veio, ele foi circuncidado porque ele era um menino judeu, mas na sua idade adulta, ele foi batizado por João Batista. E a partir dali, ele substituiu a circuncisão pelo batismo. E é o que a gente faz hoje, né? E o batismo a gente batiza onde mesmo? Presta atenção. Está completa a tua resposta? Batiza? Sim, mas vou por lá. Lembra de Jesus conversando com Nicodemos? Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Entende isso? O batismo é da água e do Espírito. Porque é o Espírito de Deus quem trabalha com a gente a vida inteira nessa vida de santificação, de aprendizado, nessa vida onde eu luto todo dia, e enquanto eu luto, vou vencendo os gigantes, eu luto com um poder que não é meu, é de Deus, é o Espírito que trabalha em mim.
na água e no Espírito. Deus está mais interessado em quem eu sou do que eu faço. E por último, lembra que foram 4, né? 4 cerimônias visuais para o povo entender o tamanho da aliança deles com Deus. A primeira foi a arca. A segunda foi memorial de pedras. Terceiro, circuncisão, que hoje na tua vida é o batismo. Antes de passar para isso aqui, eu tenho que falar para você. Para que eu preciso ser batizado? É a mesma coisa, né? Interessante. Para que eu preciso me casar? É incrível que ainda hoje 80% das mulheres ainda fazem questão de casar. Acho que até mais. De casar. Mora junto um tempão, mas quer casar. Quantas vezes a gente conversa com senhoras que foi a vida de 50 anos morando junto? Eu digo, mas e por que você não é casada? Ela diz assim, porque ele não quer. Ela está braba com ele ainda até hoje. Porque não casou com ela. É ou não é? E Deus é assim também. Por que não casou comigo ainda? Está só ficando comigo? Não quer compromisso? Como é que eu posso agir da tua vida? Entende? Tudo isso representa entrega. E a última coisa, acabou de circuncidar, Deus diz assim, bom, agora estamos aqui, vamos participar da Páscoa. E a Páscoa era uma coisa maravilhosa. Ela significava livramento, substituição e comunhão. Por que substituição? Porque a Páscoa eles comeram antes de sair do Egito. Quando eles comeram a carne do cordeiro e passaram o sangue no umbral da porta da casa deles, Deus estava dizendo para eles, ensinando, esse cordeiro que vocês imolaram, cujo sangue foi derramado, vocês estão comendo da carne, essa carne vai fazer parte de vocês. E vocês serão libertos, porque Ele morreu no lugar de vocês. Ele está substituindo vocês. Ele está pagando o preço do pecado no lugar de vocês. Vocês ganham a salvação de graça, por causa do Cordeiro. Não tem nada a ver com o que você faz. É de graça, por causa do sangue do Cordeiro. E Jesus também substituiu essa cerimônia, não substituiu? Ele substituiu pelo quê? Eu apertei o botão errado, também dentro do bolso é difícil, né? Pela Santa Ceia. E Jesus diz assim, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. O suco, esse é o meu sangue derramado por você. Participe disso. E faça isso para lembrar, em memória de mim. Por isso que Deus estabeleceu esses 4 memoriais. Gente, não dá para esquecer desses memoriais. Isso aqui tá. Lê Josué 1, 2, até o capítulo 5 na sua casa. E vai prestando atenção naquilo que Deus fez, em como Deus fez. E anota esses memoriais, anota para você o que são esses memoriais. O que é essa aliança? E não esquece. Aí Jesus... O texto ali, ele termina de um jeito tão inusitado, tão maravilhoso. E eu li, me arrepiei e estou arrepiado aqui de novo. Diz assim, e eles pisaram do outro lado na terra de Canaã. Circuncidaram, comeram a Páscoa juntos, lembrando que alguém morreu no lugar deles e que eles estão vivos por causa da graça de Jesus. E aí diz assim, e eles comeram do fruto da terra de Canaã. E naquele dia cessou o maná. Que coisa linda. Até ali eles não tinham como subsistir. Até ali Deus alimentou através do maná que Deus derrubava no deserto. No momento em que eles comeram o fruto da terra, o maná cessou. Uma vez eu estava viajando e eu fui para um lugar lá para o norte do Brasil e foi me buscar no aeroporto. O aeroporto era um negocinho assim, né? Bom, sair para lá, você sai num avião grande, aí passa por um médio e chega lá num avião, cabe 2 pessoas dentro, né? E aí o pastor foi me buscar lá no aeroporto e eu digo, você cuida de quantas igrejas aqui? Ele falou,
35. 35. E qual que é a tua igreja mais distante? Falou, ela é longe, mas o que conta não é os quilômetros, é porque aqui eu levo um dia para chegar lá. Você tem que ir até a beira do rio, pegar uma embarcação, aí você viaja no rio tantas horas, ele falou. Aí depois, quando você chega lá na frente, que você desce da embarcação, aí tem gente te esperando, o pessoal da igreja te esperando com um animal, você monta no animal e vai ainda mais um tanto para chegar no lugar. Aí na conversa, de repente, ele falou, sabe, pastor, que eu fico pensando um negócio. Nesses lugares acontece mais milagres do que nas minhas igrejas aqui. Ah, é? É. E por que você acha? Sabe, porque lá eles estão num lugar tão isolado e sem nenhum tipo de condições. E onde não tem as condições, Deus opera e Deus provê. Achei incrível aquilo. Enquanto eles andavam no deserto, Deus manteve o maná. Quando entraram na terra, o maná cessou. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. O pão da vida. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. A gente vive num tempo muito, muito, muito estranho. Onde a gente precisa saber de quem a gente é. Por que a gente é. Onde a gente precisa saber quem é o mantenedor da nossa vida. Onde a gente precisa de uma entrega todo dia. E estabelecer os memoriais para a gente não esquecer de quem é esse Deus. Que nos acompanha o tempo todo. Esperando que a gente volte para Ele. Esperando que a gente faça uma entrega. Eu vou cantar uma música para a gente terminar. E essa música, ela diz isso. Ela fala de um momento em que Jesus pregou uma pregação muito dura e ele estava falando mesmo sobre quem não comer da minha carne. E muita gente foi abandonando, indo embora. E os discípulos ficaram. E Jesus assim, e vocês não vão me abandonar? Aí eles dizem assim para Jesus, se nós abandonarmos o Senhor, nós vamos para onde? Para onde? E é assim a vida. A vida é ou do lado de Jesus, ou peregrinando sozinho por esse mundo maluco. Um mundo onde você nasce, vive e morre. E onde a vida passa tão rápido e tão cheia de problema. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Canta. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não pode
deixar pra depois. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, apesar de tudo que a gente é, das tantas vezes que a gente rejeita o Senhor, ainda nos espera, nos comemora, nos convida, nos aguarda. Obrigado, Senhor, porque mesmo a gente achando que pode viver sem o Senhor, ainda assim o Senhor fica esperando. E alguns de nós demoramos tanto para entregar, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos aceita, de bom grado, com carinho, de braços abertos. Quando a gente olha para todos esses memoriais e essas alianças, Pai, a gente se acha impotente, pequeno. Mas é o Senhor aí ensinando que é o Senhor quem age através de nós. O Senhor diz: eu sou Deus que os santifica. Nos santifica, Pai. Por favor, nos ajuda a fazermos a entrega todo dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.